Na sequência vem da abertura ao pensamento, né, a teoria desenvolvida por Antonio Gramsci, certo? Assim como o Rafael falou, Antonio Gramsci era italiano, era antifascista, era comunista, né? Então ele tinha pé, né, a sua teoria tinha base ali no marxismo, na teoria desenvolvida, né, na teoria do comunismo desenvolvida por Karl Marx. E, obviamente, se opunha à estrutura capitalista que na época vinha que era a estrutura econômica, que era o modo de produção da Itália. Inclusive já estava em moldes ali fascistas, certo? Então, né, capitalismo, lembrar que temos aquelas divisões de classe, né, o proletariado, que é a classe mais inferior, subalterna, que é o pessoal que trabalha, né, que produz o dinheiro, que produz o lucro, que vai para as bases, para as classes mais altas, né, para os donos de empresa. E segundo a teoria de Karl Marx, né, do comunismo, essas classes inferiores, né, elas nunca conseguiriam chegar, né, ao ponto de se tornar um dono de empresa. Ela trabalharia, geraria lucro e o trabalho dela seria recompensado muito inferior do que ela trabalha, né? E ela não conseguiria subir de nível, não conseguiria chegar a um ponto tão alto, certo? Então, né, Antônio Gramsci, com essa visão, ele criticava esse modo de produção e refletia a ponto de propor uma revolução social, tá? Primeiro ponto, revolução social. O que seria essa revolução social proposta na teoria de Antônio Gramsci? Sempre que a gente pensa em revolução social, a gente tem que pensar, a gente deve pensar em classes sociais, tá? Classes sociais econômicas, né? A sociedade da época era dividida em classes sociais, a sociedade atual é dividida em classes sociais, e a revolução estaria relacionada com a ascensão da classe mais inferior, né? Essa imagem que eu botei aqui, eu sei que a qualidade está ruim, mas enfim, a imagem é boa, né? Essa classe inferior, né, que está em degrau mais baixo, seria a ascensão dela, né? A revolução social seria como se essa classe subisse de nível, certo? Ela tivesse uma evolução. Mas, né, para ele, segundo a teoria dele, para essa classe ter uma ascensão, para ela conseguir subir de nível, teria que se passar primeiro por uma revolução cultural, tá? Revolução cultural. E aí que ele estabelece a ligação entre revolução social e revolução cultural. Para mudar as classes econômicas, para ter uma revolução social, precisa antes passar por uma revolução cultural, certo? Então, né, falando sobre revolução cultural agora, eu convido vocês a pensarem um pouco, né, junto comigo, o que é cultura, né? O que é cultura? Cultura está ligado, né, com o tradicional, aquelas coisas que são tradicionais de um lugar, de um país, né, de uma nação, como por exemplo a política, a religião, a moral, a arte. Cada país possui um tipo de política, uma ideologia política, cada país possui a sua religião, cada país possui a moral, né? O que é certo, o que é errado, como as pessoas pensam sobre tal coisa, como as pessoas se posicionam sobre tal coisa, varia de país para país, certo? A arte também faz parte da cultura, certo? Então, para poder mudar o social, precisaria quebrar o que é tradicional, quebrar essa cultura, certo? Por exemplo, se as classes subalternas, né, elas talvez estivessem ok com a condição em que elas se encontram, com o modo que elas estão, com o posicionamento deles, se elas não refletissem, elas não pensassem sobre elas, sobre a posição delas, elas não teriam interesse de quebrar, certo? De quebrar a estrutura, de quebrar a cultura, de quebrar o que é tradicional, a ponto de querer evoluir, a ponto de querer sair daquela condição, né? Para mudar, para subir a classe social, para ter uma ascensão de classe social. Então, de novo, precisa
segundo a teoria de Gramsci, precisa mudar o pensamento das pessoas, quebrar a cultura, quebrar aquilo que é tradicional, né? Que vai impactar na política, que também faz parte da cultura, e, enfim, impactar no econômico, né? As pessoas têm que refletir sobre a condição em que ela está para poder mudar o econômico. Algum exemplo que a gente conseguir pensar um pouco mais sobre isso, né? Revolução Francesa. A França era dividida em classes econômicas, né? Tinha ali a plebe, a nobreza, o clero. A plebe era inferior, né? A classe econômica inferior, que trabalhava e o dinheiro ia para a nobreza, clero, que tinha os poderes, tinha a política, né? Tinha o domínio da política. E ela, né, a plebe, chegou um momento que estava insatisfeita, né? Então elas quebraram a cultura, quebraram aquilo que era tradicional, ou seja, ela estar ali embaixo era cultura, era tradicional, ela fazer muito, não participar da política era cultural, era tradição delas. Então elas tiveram que repensar, né, sobre a posição dela, a ponto de quebrar aquilo que era cultural. Enfim, elas entrarem na política e, entrando na política, mudar o econômico, mudar as classes sociais que existia na França do século XVIII, certo? Outro exemplo também é quando a gente pensa na educação do Brasil, assim. Eu, pelo menos, falo muito... Eu falo muito, e muitas pessoas falam, acredito que muitas pessoas também têm essa visão, que para a gente mudar a educação do Brasil, né, a gente precisa mudar a visão que as pessoas têm sobre a educação do Brasil. Eu sempre falo, gente, a gente precisa investir na educação, mas a gente precisa pensar também sobre como as pessoas veem a educação. Infelizmente, no Brasil, a escola às vezes é tida como um lugar de castigo, ou um lugar chato, né, que as pessoas não querem estar o mínimo possível. Então, para a gente conseguir mudar a educação, que obviamente vai impactar na economia, a gente precisa mudar o pensamento das pessoas. As pessoas precisam quebrar esse pensamento cultural, né, que é da cultura brasileira, por exemplo, da educação, para elas poderem, através da política, lutarem pelos direitos e, enfim, impactar na economia. A educação está, de fato, relacionado com a economia, certo? Então, precisamos mudar o pensamento das pessoas, precisa-se mudar o pensamento das pessoas, né, para conseguir influenciar o social. Precisa então mudar a cultura para influenciar o social, certo? Então, em resumo, Gramsci, né, traz de volta a relação existente entre a superestrutura e a infraestrutura, tá? Ou seja, o cultural, né, essa superestrutura seria o cultural, olha só, cultura, religião, moral, direito, né, Estado, política, polícia, exército, né, coisas ligadas à cultura de um país, com a infraestrutura, que seria a economia, né, modos de produção, como produzidas tais coisas, os bens no país, né, a economia está ligada com a produção, né. Então, para ter uma mudança social, precisa ter uma mudança cultural. Então precisa ter essas duas juntas, as duas estão interligadas, certo? E a última frase que eu deixei aqui, né, falando sobre a transformação, né, do modo de produção, ou seja, das classes econômicas, né, da economia, não se faz no econômico pelo econômico, né? Não se faz no econômico pelo econômico, não é só exclusivo do econômico, é simultâneo do econômico e do ideológico, né? Do ideológico, ou seja, do pensamento, da ideologia das pessoas. Então, a mudança do econômico vai estar ligado com a luta política, né? Com a mudança
da cultura que vai influenciar no econômico, que também depois vai influenciar na cultura. É uma coisa ligada intrinsecamente, certo?